paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu quero guiar você por esse novo estudo, no caminho de Emaús. Entenda por que essa passagem é tão importante para a vida do cristão e por que ela é tão profética até os dias de hoje, amém? Se você é novo aqui, eu vou te pedir para você, por favor, se inscrever aqui embaixo, tá joia? Se você gostar desse vídeo no final, vou pedir para você dar aquele like também e compartilhar com o pessoal aí da tua igreja, da tua família, amém? Não se esqueça também que nós temos a loja do Papo com Deus para abençoar o Projeto Libras. Não esqueça de acessar loja.papocomdeus.com.br, amém? Bora lá pro estudo? Vamos lá, tá frio? Então vamos esquentar aqui com esse estudo que tá maravilhoso, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Olha só, no caminho de Emaús. Irmãos, essa passagem ela é muito linda, ela tem um contexto assim profético bem bonito, eu quero compartilhar com vocês. Nós sabemos, né, que tinha 12 discípulos andando com Jesus no caminho de Emaús e eu quero fazer essa exegese aqui. Como o texto é comprido, então não dá pra gente ler ele inteiro aqui com vocês, porque ele vai de Lucas 24, na verdade é a única referência que você vai encontrar, Lucas 24, do 13 ao 35. Então são 22 versículos pra gente ler, é bem extenso. Eu acho até que eu deixei já a minha Bíblia aqui separadinha, ó, mostrar pra vocês, ó. Ele é bem extenso, então eu quero contextualizar só ele com você. Eu queria fazer um estudo expositivo, né? Ler cada versículo e fazer a exposição. Mas eu acho que vai ficar um pouco longo, então vamos fazer esse estudo aqui de uma forma mais, uma forma mais prática para você entender. Então o que eu quero dizer para você aqui em cima é o seguinte, olha só. No Strong, a palavra Emaús não está bem definido ainda, tá bom? Ela mostra que ela vem de uma raiz hebraica. Então possivelmente Emaús ele aponta para fontes termais, tá? Deixa eu mostrar isso aqui para você, para ficar mais latente, ó. Então tá aqui, ó. Naquele mesmo dia, ó, dois deles, não falam o nome dos discípulos, tá? Eles estavam no caminho para a aldeia de Emaús. Se você clicar aqui em Emaús, você vai ver, ó, Emaús, provavelmente de origem hebraica, né? Emaús significava banhos quentes, né? A vila para a qual os discípulos estavam indo, né, quando o nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para eles no caminho da ressurreição. De acordo com Lucas, distava 60 estádios mais ou menos de profundidade, ó, 60 estádios de distância. 60 já está apontando para o número 6, né, que é a representação do número do homem. Olha lá, ou 12 quilômetros de Jerusalém, 12 quilômetros de Jerusalém, 12, você já sabe que é o número dos 12 profetas, das 12 tribos de Israel, número 60 já está ligando aí para um número já relacionado ao homem, só que olha, 12 quilômetros da cidade de Jerusalém, né, para onde que quem você vê descendo do céu em Apocalipse 21? A nova Jerusalém que desce do céu. Então olha que bonito que tá esse estudo, e eu quero compartilhar ele com você. Então vamos começar aqui, ó. Nessa perícope, Lucas narra uma história linda e eu quero compartilhar ela com você. Então guarda isso na cabeça, irmãos. Emaús, provavelmente ela significa fontes termais, tá? De onde aquelas fontes que a água sai do ventre da terra e ela ela jorra, né, para sempre, assim. Por isso que Jesus, quando está no poço de Jacó, ele fala: se você sabe que se você soubesse quem te pede água, né, eu te pediria água e você me daria, e você me pediria água e te daria rios de água viva, né? Então, assim, o que fica claro pra gente é que os dois, né, dois dos discípulos estavam a caminho de Emaús, a caminho das fontes termais. Então, nessa caminhada, Jesus aparece para eles, porém os olhos deles parecem que está fechado, né? Jesus pergunta para eles, irmãos, começa a interrogar eles, por que vocês estão tristes, etc. E eles começam a falar, poxa, nosso Senhor morreu, logo ele que era tão piedoso, caridoso, tá bem aqui, ó. Ele era um homem sábio, ele fazia muitos milagres e tal. E eles começaram a falar da angústia que estava no peito deles. Dois dos discípulos ao caminho das fontes termais, ok? Aí eles ainda falaram que algumas mulheres e homens foram até o sepulcro e não viram o corpo dele lá. Aí Jesus vem e fala o que? Vocês são nécios. O que Jesus está falando assim? Poxa, será que vocês são tolos? Vocês não perceberam que tudo isso convinha que acontecesse? Jesus ainda fala, porque estava nos profetas, estava escrito sobre isso na lei e nos profetas. Então, Jesus tenta consolar eles dizendo o seguinte, assim, era necessário que isso acontecesse, porque tudo isso aí estava nos profetas, isso já estava relatado. Então Jesus começa a confortar eles desta forma. E o incrível nessa passagem é que os dois não percebem que é o Senhor Jesus Cristo que está falando com eles. A Bíblia fala que os seus olhos estavam fechados.
Num contexto imediato, a gente entende o seguinte, que quando a gente está na presença do Senhor, muitas vezes nós estamos caminhando na igreja, parece que nossos olhos estão fechados, né? Nós não conseguimos entender que o Senhor Jesus Cristo está do nosso lado. Ele fala, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso não parece latente na vida do cristão, principalmente do cristão neófito, né, novo convertido. Ele não consegue entender muitas coisas, mas mesmo assim ele segue o caminho, como esses dois estavam no caminho de Emaús. Eu estou caminhando para as fontes de águas vivas, né? A nova Jerusalém que desce do céu. Eles estavam indo para a cidade de Emaús, que era uma cidade de águas termais, né, que jorrava do ventre da terra aquelas águas. Possivelmente, alguns historiadores também colocam isso. Flávio José também faz uma referência dessa parte, dessa passagem. Então, quando nós viemos para Cristo, nós caminhamos na presença do Senhor, mas muitas coisas parece que estão como véu na nossa vida e a gente não consegue enxergar, né? A gente caminha na presença do Senhor, mas a gente não consegue enxergar que o Senhor está cuidando de nós a todo tempo, o Senhor está conosco todos os dias, né? Até a consumação dos séculos, ou até que Ele venha para nós, né? Quando nós descemos à sepultura. Então esse é um contexto imediato e eu quero te mostrar um contexto profético disso. Sabe por quê? Porque quando Jesus, já era tarde, né? Jesus estava se afastando deles e falaram, não, fica com a gente, posa com a gente, dois, e não fala o nome dos dois. E você percebe que essa história propositalmente não fala o nome dos dois. Porque os dois simbolizam o quê? Judeus e gentios, as duas casas de Israel. Ou seja, toda a plenitude do povo de Deus espalhado sobre a terra, né? Você que já faz os nossos estudos, você conhece as duas casas de Israel. E você vai entender por que eles estavam a 12 quilômetros da cidade de Jerusalém. Ou seja, eles caminhavam para Emaús, né? Então tudo isso já vai se conectando um pouquinho aí na sua cabeça. Quando eles falam para Jesus pousar com eles, dormir com eles, num determinado momento o Senhor vai dar graças e a Bíblia fala que ele partiu o pão. Tá lá em Lucas 24, depois você lê essa parte. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos e eles passaram a reconhecer que era Jesus. E Jesus então saiu da presença deles. E aí eles voltaram para Jerusalém. Então lá no versículo você vai encontrar, depois que Jesus partiu o pão, que os seus olhos foram abertos, que eles reconheceram o Mestre, Jesus saiu da presença deles e eles tornaram a Jerusalém. Então eles estavam no caminho de Emaús e quando os seus olhos são abertos, eles voltam para Jerusalém. Então, irmãos, o que eu quero dividir com vocês é exatamente essa revelação profética, né? A gente pode ver dois discípulos do Senhor, que é uma tipologia das duas casas de Israel, né? A plenitude do povo de Deus mesmo, judeus e gentios ali, sendo representados, por isso que não citam o nome dos dois. Então a gente começa a entender que esses dois, eles estavam o quê? No caminho de Emaús, que significa fonte de águas termais, ou seja, eles estavam procurando águas termais, eles estavam procurando saciar a sua sede interior. Então, nós muitas vezes estamos na presença do Senhor, mas procurando, através de outras formas, a suprir essa carência nossa interior, né? Porque o homem foi feito um ser para adorar a Deus. Você pode ver que tudo aquilo que o homem coloca no seu coração, ali se torna o tesouro do homem. As Escrituras mostram assim pra gente. Nós fomos feitos com a deidade de Deus dentro de nós. Nós temos ânsia e desejo de adorar algo. E se a gente não adora a Deus, então a gente coloca a nossa adoração em outras coisas. Em carros, em dinheiro, né? Em vaidade e tantas outras coisas. Esses dois, eles estavam no caminho de Emaús procurando o quê? Fontes de águas termais, um lugar que pudesse saciar a sua sede interior. E quando Jesus então aparece para eles e parte o pão, o partir do pão é o símbolo da nova aliança. Lembra que Jesus tem o seu corpo rasgado na cruz do Calvário. Então ele fala assim, quando Jesus parte o pão na Santa Ceia, lá no cenáculo, Jesus parte o pão. Na última ceia que toma com ele, Jesus faz o seguinte, fala, olha, esse é o meu corpo que é partido por meio de vós. Esse é o símbolo da nova aliança. Então quando Jesus é morto ali na cruz do Calvário e é rasgado, os olhos dele se abrem, os nossos olhos podem se abrir agora e entender que a nossa sede, que a gente procurava por fonte de águas termais, nós procurávamos por coisas que pudessem saciar a nossa sede, a nossa carência, né? Essa carência da deidade de Deus que está dentro de nós. Então, quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo e ele parte, ou seja, ele morre na cruz do Calvário para as nossas vidas, nós percebemos então que esse é o símbolo da nova aliança e agora nós somos aproximados pela cruz de Cristo. E você percebe que Jesus fala para esses homens, olha, Jesus ficou 3 dias mortos, né, no ventre da terra, exatamente para que se cumprisse o que estava nos profetas, né? E Jesus aparece para eles novamente depois de 3 dias. Isso simboliza o quê? Que o Senhor Jesus Cristo seria partido por nós, né, morto por nós, pelos nossos pecados, rasgado naquela cruz. E depois de 3 dias, ele novamente retornaria para buscar a sua igreja, que são 3.000 anos. Você conhece os nossos estudos, os 7 dias da criação. Um dia para Deus é como 1.000 anos como um dia. Então, o símbolo de Jesus estar ali
no ventre da terra 3 dias e 3 noites, simboliza exatamente esses 3 milênios que ele haveria de voltar para buscar a sua igreja. Então, depois da cruz do Calvário, que é o símbolo da nova aliança, que foi partido o pão, os nossos olhos agora podem se abrir, irmãos, e a gente pode agora conhecer verdadeiramente o caminho da nossa salvação. O Senhor nos coloca novamente no caminho, não agora o caminho de Emaús, mas o caminho da Jerusalém, porque você pode perceber que no versículo de Lucas fala assim, que depois que os olhos deles foram abertos, imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Então eu quero te chamar a voltar a Jerusalém, a morada do Pai Celestial na eternidade, que somos nós, né? O corpo de Cristo agora glorificado. Quando nós entendemos o sacrifício que Cristo fez na cruz para nós, nós deixamos toda a nossa bagagem para trás, os nossos pecados, nossas vontades, os nossos desejos. Eu sempre coloco aqui os nossos estudos que o maior gigante, o maior adversário que você vai enfrentar não é somente Satanás, são os seus próprios desejos. Gênesis 4:7, Deus está falando isso para Caim, fala assim, olha, o seu desejo será contra ti, mas a ti cabe dominá-lo. Então nós precisamos entender que agora nós precisamos caminhar rumo à Nova Jerusalém, deixar os nossos pecados para trás, porque agora os nossos olhos se abrem, agora nós fazemos parte da nova aliança, e quando os nossos olhos se abrem, então o nosso coração queima de desejo de estar na presença do Senhor, de caminhar agora de volta para Jerusalém. Então esse é o símbolo dos dois no caminho de Emaús, né? Que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. E eu quero chamar também a sua atenção que a volta de Cristo nós vamos nos surpreender, porque nós vamos nos tornar aquilo que o Senhor tem preparado na eternidade, que é a Nova Jerusalém glorificada. Você vai ver lá em Apocalipse 21, adornada. Agora a gente não vai mais pecar, teremos corpos glorificados, seremos revestidos de incorruptibilidade, como fala lá em 1 Coríntios 15, do 51 ao 53. 51 ao 55. Nós retornaremos novamente para a casa do Pai, a morada de Deus na eternidade, a nova Jerusalém que desce do céu. Amém? Que essa palavra possa te abençoar. Eu deixei aqui embaixo esse gráfico para você ver que lindo, né? Então assim, olha, Jesus, os dois discípulos no caminho de Emaús, que eram as fontes termais, e aqui você vai entender que eles retornam e voltam para Jerusalém. Então tem um gráfico aqui para você fazer a comparação, né? Então Jesus está conversando com os dois discípulos. Significa o que dois discípulos? Duas testemunhas, as duas casas, dois ungidos do Senhor, judeus e gentios, né? Os dois candeeiros na presença do Senhor. Aqui fala também dos 3 dias da morte de Jesus, que aponta o quê? Para os 3 dias da volta, como os 3.000 anos sobre a terra. O partir do pão de Jesus significa o que nessa passagem? Símbolo da nova aliança. Agora os nossos olhos se abrem e agora o nosso coração queima de amor. Amém? Eu quero te agradecer a sua presença aqui. Eu quero pedir para você, por favor, se você puder nos abençoar, acesse os nossos estudos lá no nosso site papocomdeus.com.br. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de estudo do Telegram, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo também. Você pode clicar lá e lá você tem chat para você comentar. Se você quiser entrar nos grupos de WhatsApp, lá você só recebe estudos, a gente não tem comentários, bate-papo mesmo é só no Telegram, tá bom? E também vou deixar o link da nossa loja virtual para abençoar o Projeto Libras. Por favor, se você puder, compre uma caneca, compre uma camiseta para abençoar o nosso Projeto Libras. Nós já começamos a receber os primeiros pedidos e graças a Deus o projeto está avançando. Em setembro o Projeto Libras está aí, graças a você que tem nos abençoado. Amém? Então, irmãos, ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e o nosso coração queima de amor. Eu quero deixar com vocês no final aqui esse vídeo da morada no caminho de Emaús. E esse vídeo fala muito comigo também, eu espero que abençoe.